Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente o convite feito pela organização para estar aqui, cumprimentar o Gabriel Sampaio, Isabel e o Rômulo, grandes amigos, e muito prazer dividir a mesa aqui com vocês. Bem, como a Bel colocou, eu, Hélio e o Gabriel trabalhamos muito tempo juntos sobre esse tema e eu vou tentar complementar aqui algo que eventualmente eles não tenham falado. Eu creio que um dos principais problemas da questão da violência no país é exatamente a questão de homicídios, né? Inclusive, um dos temas que a gente trabalhou junto foi na construção do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, né? Que é o principal problema da violência. Afinal, o bem jurídico mais importante na nossa sociedade é a vida. E aí, uma das grandes questões que a gente tem em nosso país, o Gabriel colocou bem aqui, a gente tem aqui o número de vítimas de da bomba que caiu sobre a cidade de Nagasaki. No entanto, a visibilidade dessas mortes é muito menor do que, sei lá, a Anitta foi na C&A comprar uma roupa. Vai ter muito mais visibilidade no país, muito mais repercussão do que o número de mortes que a gente teve, vítimas de homicídio, vítimas desse grave problema da violência em nosso país. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque, por mais que a gente tenha uma sensação generalizada de violência, a violência tem endereço certo em nosso país. Você pode pegar qualquer dado e analisar. A violência, ela está concentrada onde a gente tem os piores indicadores econômicos, os piores indicadores sociais. A violência, ela atinge principalmente a população mais pobre do nosso país. E entre os mais pobres, ela atinge principalmente, de forma esmagadora, a população negra. Então, os negros são as maiores vítimas de homicídios em nosso país. E a população mais pobre, nas regiões mais pobres, é onde se concentra esse número de homicídio. Se você pegar o dado do homicídio e começar a levantar, você vai verificar, uma das várias pesquisas que a gente teve no MJ, no Ministério da Justiça, para orientar a construção do pacto, você verifica que, geralmente, quem mata e quem morre se conhece. Geralmente, moram ali na região. Geralmente, aí, na maioria esmagadora, tem uma arma de fogo no meio. Por isso que é fundamental todo o debate de prevenção à violência por meio de políticas sociais, e também o debate do desarmamento é extremamente importante. Não tem como fugir disso. As pessoas que negam isso, simplesmente, alguns por desconhecimento e outros simplesmente porque não se importam. E aí eu gostaria de me referir muito ao debate que ocorre no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, dificilmente, não são poucas vezes que se passam meses em que ninguém vai à tribuna chamar atenção para o problema de homicídio. O problema dos homicídios não tem visibilidade. E aí eu quero cumprimentar o fórum, e aí aproveitar a Bel, que está aqui representando o fórum, porque o trabalho que vocês fazem é fundamental, porque toda vez que esse tema fica uma semana e meia, no máximo, na pauta da imprensa, é porque vocês soltam o estudo de vocês. Toda vez que esse tema vem à tona, é porque algum relatório saiu. Infelizmente, não é a preocupação prioritária dos gestores públicos, não é a prioridade dos representantes políticos em nosso país. E isso ocorre por quê? Porque as principais vítimas é a população negra, é a população mais pobre. Infelizmente, essa é uma dura realidade que a gente tem em nosso país. Mas eu queria colocar também quais são os caminhos para a gente resolver esse problema. A Bel colocou aqui, e o Gabriel também, que há anos a gente vem investindo pesado no caminho da repressão. A gente vem investindo em repressão pesado. Viatura em cima de viatura, viatura da voto, né? Viatura em cima de viatura, contrata policial, viatura constrói presídio e vamos embora. Enquanto isso, o que aconteceu de lá para cá, nos últimos 10 anos? Só aumentou o número de homicídios e vai seguir aumentando, porque a gente só sabe fazer esse tipo de política. E a população também tem seu papel nessa questão, porque a população aplaude exatamente esse tipo de política. Quando o parlamentar resolve aumentar a pena de um determinado tipo penal, porque teve um caso que teve ampla repercussão, a população aplaude. E aí a gente tem hoje situações no Código Penal, por exemplo, lá, falsificação de cosmético, tem uma pena mais alta do que um homicídio simples. Não faz o menor sentido. Nossa legislação é absolutamente equivocada, ela cria uma demanda para um sistema de repressão, e aí nós estamos aqui numa faculdade de gestão e administração, que é absolutamente ineficiente.
Vamos pensar, a gente sai criando um monte de tipo penal, aumentando pena, fazendo o quê? Dando trabalho para a polícia. A polícia tem que reprimir e investigar aqueles crimes. A polícia vai, ou seja, olha o custo de um policial, o custo de uma viatura. Vai para a rua, prende com base nesse monte de norma, leva, produz lá o inquérito, olha o custo do inquérito, já tem o trabalho do delegado, tem o trabalho dos agentes. Depois isso vai para o promotor, olha o custo do promotor. Né? E ainda a maioria, muitos ainda ganham acima do teto. Olha o custo do promotor. Depois do promotor vai para o juiz. E aí o juiz vai decidir. Olha o custo que tem nisso tudo para a sociedade, o custo econômico, o custo orçamentário, sem falar no custo social, que aí corre o risco do processo tramitar, e a pessoa é condenada, vai presa, fica lá 2 anos na prisão, e depois de tudo isso se descobre que a pessoa era inocente por um crime que sequer deveria estar no Código Penal. Você acabou com a vida de uma pessoa, um custo social pesadíssimo, e ao mesmo tempo você está impondo à sociedade um custo gigantesco, que é o custo do sistema de repressão, o sistema de repressão penal. Ele é extremamente caro e, não sou eu que estou dizendo, não é a Bel, não é o Gabriel, não é o Romulo, os dados demonstram que ele é absolutamente ineficiente. Então qual é o caminho? Acabar com o sistema de repressão? Não, não é isso. Não vamos aqui a utopia, acabe, de um dia para outro a gente acaba. Não é isso. Não é isso, mas o sistema tem que ter mais racionalidade. Nós, seres humanos, nossa característica é a racionalidade, né? Esse sistema tem que ser repensado, esse sistema precisa ser repensado para ser mais eficiente, até em homenagem ao sacrifício que a população faz para pagar tributos e custeá-lo. Então é necessário nós repensarmos o sistema de repressão, tornando-o mais racional. É necessário que se olhe para a legislação penal, não apenas no sentido de ficar aumentando pena, é no sentido de olhar e dizer, vem cá, vale a pena, tem algum sentido eu mandar o policial para a rua para reprimir esse tipo de crime? Tem algum sentido eu pegar esse sujeito e botar na cadeia? Tem algum sentido ele ser submetido a um juiz que já está lá com uma demanda gigante? Não tem nenhum sentido. E essa irracionalidade faz com que o crime mais importante que deveria ser reprimido, que é o homicídio, tenha os menores índices de esclarecimento no país e leva uma impunidade gigantesca que causa uma sensação de injustiça gigante na sociedade. Então, assim, se a gente não racionalizar, a gente não vai dar conta de fazer frente a esse problema. E como é que a gente faz para racionalizar isso? Ora, eu creio que um dos primeiros passos, e a Bel pontuou um pouco isso, é que os órgãos que atuam no sistema de repressão, no sistema penal, eles atuam em caixinhas. Eles atuam em caixinhas e, mais do que isso, as corporações têm uma rivalidade gigantesca. Isso varia de estado para estado, mas há uma rivalidade gigantesca entre as corporações que acaba impedindo que elas trabalhem sozinhas, que elas trabalhem em conjunto. Não sei se vocês lembram, ontem tomou posse o novo diretor da Polícia Federal e a primeira coisa que ele fez foi cutucar o Ministério Público. Ou seja, como é que a gente vai ter uma atuação eficiente com esse tipo de relação? Não vai ter, não vai acontecer. Então a primeira coisa que tinha que se fazer é acabar com as barreiras existentes entre esses órgãos para que eles atuem de modo mais integrado, né? E atuando de modo integrado, a gente tem que investir na qualificação da repressão. A repressão tem que ser qualificada, tem que ser precedida de um trabalho de inteligência. Tem algum cabimento um policial no meio da rua, no Rio de Janeiro, correndo atrás de um suposto, de alguém que supostamente praticou um crime, com um fuzil na mão atirando no meio da população? Tem algum sentido isso? Tem alguma lógica? Nenhuma lógica. Tem que virar para ele e falar, meu caro, é muito melhor ele escapar e ninguém aqui morrer do que eventualmente você matar todo mundo e prendê-lo. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, o trabalho de repressão tem que ser precedido de um trabalho de inteligência e ele tem que ser qualificado. E mais do que isso, a polícia tem que ter como um princípio minimizar o número de vítimas de sua atuação. Ah, isso é absurdo? Não, não é absurdo. E aí, acho que é até bacana usar a Polícia Federal como exemplo. Nas ações da Polícia Federal de repressão, o número de vítimas ele é extremamente baixo comparado ao número de vítimas das outras polícias, porque ela tem uma atuação muito forte na área de inteligência e tem uma estrutura também melhor que as outras, enfim, tem uma série de fatores, mas é possível você fazer, por exemplo, um trabalho de repressão ao tráfico internacional de drogas, que é comandado por organizações armadas e tudo mais, sem ter um número excessivo de baixas. A Polícia Federal consegue fazer isso. Então, assim, esse é um dos pontos. E acho que um ponto central
é acabar com essa visão do cidadão enquanto inimigo, né? Que muitas vezes a gente confunde com a perspectiva da militarização, né? A militarização que o problema central dela é quando o policial vai para a rua e vê o cidadão como potencial inimigo, né? Isso não pode, se a gente não quebrar essa lógica, a gente vai ter inúmeras situações em que um desacato leva a um homicídio, em que o sujeito morre pelo racismo institucional, que ainda é muito presente. Nós abolimos a escravidão, mas não demos nenhum passo. Aliás, talvez a gente tenha dado um passo recente com a política de cotas, ou seja, demorou mais de 100 anos para a gente instituir a primeira política para tentar reduzir os danos causados pela escravidão. Com a abolição da escravatura, a gente simplesmente excluiu os negros da sociedade e não rompemos com o racismo institucional que já tinha época, ou seja, a mesma lógica do Estado que perseguia os negros que fugiam das fazendas, a mesma lógica que tinha para buscar o escravo enquanto uma propriedade dos senhores de terras, dos brancos, ela permanece agora, e isso leva a um racismo institucional que, se não rompermos, talvez esse seja o ponto mais importante. Não há como se falar numa polícia cidadã se a gente não romper com isso. A polícia tem que ser a mesma, aqui no plano tem que ser a mesma, lá em Ceilândia ela tem que ter o mesmo tratamento, ela tem que tratar a pessoa do mesmo jeito, sendo independentemente da cor, independentemente da origem social dela. Mas eu queria dizer, e aí complementando também o que a Bel falou, tem um ponto que é central nesse enfrentamento do problema da violência em nosso país, que é a prevenção. Nós não temos uma política de prevenção à violência institucionalizada. Procurem, busquem. Onde é que está uma política de prevenção? Todo plano que tem de combate à violência, ele foca na repressão, foca em mais polícia, foca em mais viatura, foca em mais presídios, vamos julgar rápido os processos, vamos... O que aconteceu em Pernambuco? Encheram as prisões, explodiu. Hoje está um caos de novo instaurado. Então, assim, não tem saída só pela repressão, né? Não vamos ser loucos de dizer acaba com a repressão do dia seguinte. Não, não é isso. Acho que ela tem que melhorar, tem que qualificar, conforme eu coloquei aqui. Agora, se nós não instituirmos imediatamente uma política séria de prevenção à violência, nós estamos perdidos. E esse foi um esforço que a gente tentou fazer no Ministério da Justiça, no momento da construção do pacto, que foi abortado em razão das crises políticas que tomaram conta do país. E como é que a gente faz essa prevenção? Tem uma série de pesquisas demonstrando que essa correlação direta entre indicador socioeconômico, indicador social e violência. Tem uma série de pesquisas demonstrando que a deficiência na educação, ela pode abrir as portas para que o jovem ingresse no crime. Uma das pesquisas que o Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA e do Fórum, publicou lá com a gente no Ministério da Justiça, ele demonstrava, ele fez uma análise, o nome dessa pesquisa eu sempre cito, porque eu sou apaixonado por essa pesquisa. Ela é Indicadores Multidimensionais de Educação e Violência, se não me engano. E aí, o que ele fez? No pacto, a gente tinha avançado na delimitação das manchas de homicídio no país. Ou seja, não existe um município que é violento, existe um município que tem áreas onde a violência está concentrada. Então, esse é um passo extremamente importante para você poder direcionar a política e reduzir o custo da política, tornando-a mais eficiente. O que o Daniel fez? Ele e a equipe dele. Ele começou a cruzar os dados dessas manchas de homicídio com os dados da educação no local. E aí, o que ele demonstrou? Que nessas manchas de homicídio, você tem as escolas com os piores indicadores. São as escolas mais complexas, são as escolas com maior evasão escolar, são as escolas com maior distorção idade série, são as escolas em que os alunos pertencem às famílias com os piores indicadores socioeconômicos. Então isso foi demonstrado lá. Se você pegar o DF, vai aparecer a mesma coisa. Se você pegar o Rio de Janeiro, recentemente o deputado Alessandro Molon, com quem eu trabalho, estava escrevendo um estudo avaliando isso. Ele pegou os bairros do Rio de Janeiro, pegou lá o indicador, eles criaram lá um indicador de desenvolvimento por bairro no Rio de Janeiro, um instituto que tem lá no município. Os bairros mais violentos do Rio de Janeiro estão lá na rabeira desse indicador socioeconômico. Então, assim, há uma série de dados que demonstram isso. Marcos Rolim lançou uma pesquisa também muito interessante, onde ele foi entrevistar os adolescentes que estavam no sistema socioeducativo. E aí foi perguntar para eles: você conhece alguém que cresceu contigo no mesmo local e não foi para o mundo do crime? E ele foi entrevistar essas pessoas. E o que ele constatou? A diferença entre os dois:
Quem estava no socioeducativo não tinha saído da escola, tinha abandonado a escola. E quem não estava, todos eles tinham concluído a escola, tinham seguido até o fim, não tinham saído da escola. Então, assim, a gente já tem dados, como a Bel fala, tem dados, os indicadores estão aí. O que a gente precisa é liderança, é coragem para começar a implementar políticas que tenham esse impacto, que previnam a violência. E por que a prevenção é mais importante? Gente, porque, assim, além de você não ter o custo social, né, você tem um custo muito menor orçamentário. Por quê? Porque aquela criança já está ali no estado, ela está na escola. Às vezes, o indicador de que algo não vai bem com aquela criança, quem sabe, antes mesmo até do que a família, é o Estado. Um exemplo clássico é a evasão escolar. A gente não tem uma política institucionalizada no país inteiro de enfrentamento à evasão escolar. Em muitos lugares a criança para de ir para a escola, o que é algo extremamente grave uma criança não ir para a escola. E tá bom, beleza, não veio, faltou. Isso não é normal. Uma criança deixar de ir para a escola não pode ser normal. A gente não pode olhar para isso, né? Porque depois, quando essa criança sai do mundo escolar e chega aos 10 anos de idade, chega à adolescência e começa a precisar se enturmar, ela vai se enturmar em algum lugar. E se ela não está na escola, não está no âmbito familiar, ela vai se enturmar na rua. E aí na rua é loteria. Pode não acontecer nada, mas pode ser que ela seja cooptada pelo crime. Então esses são pontos muito importantes. Nós temos que disputar nossas crianças e o Estado tem condições de fazer isso. Tem um monte de ONG que faz. Tem um monte de ONG que cria programa não sei do que e de repente as crianças não param de ir para a escola só para continuar frequentando o programa. Não é possível que o Estado, com toda a sua estrutura, com toda a experiência, com os dados que tem, não tenha condições de fazer isso. Então o investimento em prevenção, ele é possível e muito mais barato do que o investimento em prevenção e muito mais eficiente, né? Os resultados assim. E uma das coisas que a gente discutia muito lá no Ministério, né, para viabilizar isso, também nós vamos ter que derrubar as caixinhas, porque quando a gente foi fazer essa discussão lá, junto o pessoal da educação, junto da assistência social, junto da saúde, da cultura e do esporte, começa, opa, mas peraí, você está querendo me jogar um problema que é seu, esse problema aí é de segurança pública. Não existe isso, o problema é nosso, o problema é da sociedade, o problema é do Estado. Então, derrubar as caixinhas também para fazer prevenção é essencial. A gente tem que integrar a educação com a saúde, tem que integrar com a assistência social, tem que integrar com o esporte, tem que integrar com a cultura. Se a gente não fizer isso, nós não vamos ganhar esses jovens, nós vamos continuar usando a repressão. Quando a gente chega ao ponto de usar a repressão, a gente já perdeu. Já perdeu. Quando a repressão é necessária, o Estado, a sociedade já perdeu porque falhou em todas as fases. Por isso que países que têm uma estrutura social forte têm um índice de crime baixíssimo. Você vê, outro dia teve aquela morte em Portugal. Quantas mortes teve? Assim, a hora que falaram os índices, as pessoas que a polícia portuguesa matou no ano, tu falou, assim, é incomparável com a nossa situação aqui. E aí um outro ponto que é muito importante, eu queria fechar assim, que o sistema da repressão, do jeito que a gente está indo no nosso país, e essa violência do Estado, o Estado enfrentar violência com mais violência, está chegando a um ponto em que assim agora os policiais estão virando vítimas dessa própria violência. Esse resultado da vitimização da polícia nada mais é do que o aumento da violência do Estado para enfrentar o crime. Esse aumento da violência faz com que o outro lado também aumente e assim vai, numa escalada de violência que só vai levar a mais mortes. E mais uma vez, aí o fórum mostra mais uma vez para a gente, mais uma vez, mesmo do lado do Estado, quem são as principais vítimas? Quem são as principais vítimas que morrem fardadas? São os negros. Então, assim, a população negra e pobre é a principal vítima nas duas pontas do problema. Seja na violência institucional, e aí Gabriel mencionou aqui a necessidade da gente aprovar o projeto de lei do auto de resistência, que acaba com o auto de resistência, seja do lado do Estado. Então, assim, é um problema muito trágico e, assim, acho muito importante, quero parabenizar por trazer esse tema aqui. Acho que quem está estudando, quem pesquisa, assim, é muito importante falar desse tema, gente. É muito importante que a gente fale, que a gente discuta, questione, porque a gente tem que dar visibilidade para esse tema e começar a discutir os caminhos. Hoje, trabalho lá na Câmara dos Deputados. Se sair alguma coisa dali, certamente é para piorar ainda mais o que já está acontecendo. Se sair alguma coisa dali, não vai ser nada diferente de criar mais crimes,
aumentar mais penas, construir mais presídios, prender mais gente. Assim, a discussão não é racional. Então, assim, na academia a gente tem uma oportunidade de fazer uma discussão mais racional e ter a esperança de, em algum momento, ter algum governante que tope ouvir a academia, que tope debater. Não que a academia tenha 100% da razão, não é isso não. Mas com base em dados se possa fazer um debate mais racional e poder enfrentar esse problema, que é um problema, assim, é um problema, talvez, um dos problemas mais tristes, mais graves e que atinge diretamente a população mais pobre do nosso país, e a gente tem que se debruçar sobre isso, pensar nisso todo dia. Muito obrigado, peço mil desculpas por extrapolar o tempo. Olá, gente, boa tarde. Eu não sei nem por onde começar, porque é tanto estímulo para continuar a conversa, né? Mas eu queria começar explicando para vocês por que eu estou aqui. Por que um diplomata está no meio dessas feras aqui, especialistas em segurança pública? Dois do Ministério da Justiça, ex do Ministério da Justiça, e uma do Fórum de Segurança. É porque, pela via política, eu tentei juntar, na minha atividade de 12 anos na política, a perspectiva técnica da academia. Eu sou formado em Ciências Sociais, eu tenho mestrado em Ciências Sociais, dentro da política. E na minha experiência, eu tentei fazer isso nos lugares onde eu tive posição e pude falar alguma coisa. Então, desde 2001,